Se você assistiu o meu vídeo anterior, vai entender do que nós vamos falar agora nesse vídeo. Onde eu disse que com certeza muitos iriam me criticar, discordar de mim. E é claro, eu recebi muitas críticas e muita gente discordando, falando que a minha religião foi fundada primeiro do que a sua, aquele negócio todo. Então vamos por partes. Primeiro, Jesus Cristo não fundou nenhuma religião. Jesus Cristo não fundou nenhum sistema religioso e nem muito menos alguma denominação religiosa. Para você ter uma ideia, os discípulos de Jesus, Paulo e Barnabé, está lá em Atos, acho que é 12, 26 ou é 11, 26, não sei. Eles foram chamados de cristãos pela primeira vez ali naquela região da Antioquia. Pra vocês terem uma ideia, não tinha nem igreja. Jesus Cristo escolheu os 12 apóstolos, que eram testemunhas oculares da sua vida, do seu ministério, do seu ensinamento, e o Espírito Santo iluminou ele. O Espírito Santo fez com que eles foram inspirados para escreverem livros, cartas para as igrejas, as quais formaram a nossa Bíblia Sagrada. Por que é que hoje nós não temos mais a continuação da Bíblia escrita? Porque precisaria ser testemunhas oculares de Jesus para escrever aquilo que ele pregou, que é o seu evangelho, e aquilo que ele deixou para os seus seguidores. Então, alguns dizem assim, não, minha igreja foi fundada primeiro. Mas veja bem, essa igreja teve os pais da igreja, que a gente conhece como a era patrística, né? Que é a era em que os apóstolos morreram e aqueles que foram doutrinados, que foram discipulados pelos apóstolos, eles deram continuidade ao ministério de Jesus, com base nos ensinamentos dos apóstolos. Então, houve um momento em que a igreja estava crescendo de uma tal forma que o imperador da época, Constantino, ele teve que aderir ao cristianismo, e nessa adesão ele fez uma junção entre a religião, né, que é os cristãos, e o Estado. Então ele inseriu na igreja primitiva várias práticas que eram antibíblicas e contrárias ao cristianismo. Então houve durante vários anos a aceitação dessas práticas que ainda até hoje ela está vigorando, que foi a igreja fundada por Constantino, que é a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, tá até hoje. Teve aquele cisma da Igreja Católica, que teve a Igreja Ortodoxa, que a igreja continua a Igreja Romana. Aí as pessoas dizem, não, mas a minha igreja foi a primeira fundada do que a sua. Mas, na verdade, não teve nenhuma fundação. Pelo contrário, essa Igreja Romana, ela inseriu práticas mundanas, contrárias ao cristianismo, para agradar a população que, entre aspas, estavam se convertendo ao cristianismo. Mas, na verdade, fez só uma junção entre os dois. Então, essa igreja não é uma igreja verdadeira. Mais na frente, nós tivemos aí a reforma, que foi justamente para a retirada dessas práticas que estava sendo observada pelos líderes da igreja, que não condizia com a vida cristã. Então, houve-se aquela separação que a gente conhece. Então, só para explicar melhor para você, a sua igreja não foi a primeira fundada. A Igreja Católica Romana não foi a primeira. A primeira foi a Igreja Cristã dos Apóstolos, conhecida como a Igreja Primitiva. Nem nome tinha. Igreja Primitiva. Então, hoje, temos aí, ainda hoje, esse embate das pessoas se convertendo ao cristianismo, mas trazendo para a igreja essas práticas mundanas. Então, quando eu falei isso para você, é porque eu não estava querendo dizer que eu não respeito você. Respeito até demais como pessoa, como amigo. Agora, as suas práticas que vêm infiltrando dentro da igreja cristã, nós, como os cristãos, temos a obrigação de refutá-las e não respeitar, e não concordar.
É isso que eu quis falar para você naquele vídeo, porque muitos dizem, você tem que respeitar a religião dos outros, e eu falei, fui bem claro, eu respeito. Qualquer um que queira ter sua religião separadamente tem a liberdade, todo o respeito. Eu não tô nem aí para a pessoa que quer ser budista, quer ser islamismo, quer ser qualquer outra coisa. Agora, se você quer ser cristão, tem um padrão. E esse padrão a gente não pode fugir, porque está na palavra de Deus. Hoje nós temos várias denominações que eu, como cristão conservador, ortodoxo, eu não concordo. Inclusive, eu não fui aceito, né? Uma pessoa da igreja não quis me receber na sua igreja, como ele foi bem claro, na minha igreja eu não recebo, se não concordar 100% com o que a gente diz, e eu não concordo porque ela não é 100% perfeita. Tem vários erros, inclusive teológicos, que eu não concordo, que não está na Bíblia, são práticas que foram criadas lá na igreja com Constantino, que ainda até hoje está nessa igreja evangélica, e eu não concordo, não sou obrigado a concordar, e eu não estou preocupado porque meu nome não está lá na sua igreja, não. Porque o meu nome está escrito, arrolado no livro da vida. Porque nós fazemos parte da igreja militante, a igreja invisível de Cristo. Não é uma denominação que vai te levar para o céu, não é teu nome está numa denominação ou num sistema religioso que vai te levar para o céu. Cristo já rolou o nosso nome dos cristãos verdadeiros no livro da vida. E aí não tem rascunho, não tem borracha que apague nunca mais. Então eu não estou preocupado se o meu nome está ou não na sua igreja, meu irmão. Inclusive, falsos pastores também vão prestar contas. Então é mais fácil os nomes dos falsos pastores não estar rolado no livro da vida do que dos cristãos que estão querendo levar uma vida condizente com a palavra de Deus. Então, só explicando aqueles que vêm me criticar, que vêm falar o que não sabem, né, com relação a isso, eu não estou preocupado, porque a pessoa diz, seu nome não foi recebido na igreja. Não. Agora o motivo é justamente porque eu não concordo com práticas que não são bíblicas. E se ele quiser, ou qualquer um quiser vir refutar, que venha, vamos com a Bíblia e vamos estudar e vamos analisar e ver se realmente aquilo é prática condizente da igreja cristã, da igreja primitiva. Então, eu respeito muito as pessoas, sou amigo de todo mundo, respeito todo mundo. Agora, é aquela questão, você tem a sua casa, aí você traz uma pessoa para a sua casa, recebe ela e ali vai conviver com ela, ela vai querer mudar a sua vida, a sua conduta, os seus princípios na sua casa. Você vai concordar? Você vai respeitar? Claro que não, né? Claro que não. Então, essas pessoas que se convertem ao cristianismo e querem trazer do mundo, as práticas do mundo para dentro do cristianismo, eu não concordo e não respeito com nenhuma delas. Agora, se você está condizente com a palavra de Deus, com aquilo que a Bíblia diz para nós estarmos como a nossa regra de fé e de conduta, aí sim eu respeito muito, muito mesmo. Porque você é meu irmão, porque você é um cristão também. Agora, dizer que é cristão e está dentro do mundo, um pé na igreja e outro pé no mundo, aí não merece o respeito do verdadeiro cristão. Agora o Brasil, ou o país, o mundo, ele é livre, para você quiser sua escolha, quiser formar sua própria religião, seu próprio Deus, e seguir, e ter fé, e aquele negócio, sem problema nenhum. A gente respeita até demais. Agora, quer ser cristão, vai ser nos padrões do cristianismo. Tá entendendo? Porque as próprias denominações que foram vindas pós-reformas não conseguiram se desmembrar, se desligar de muitas das práticas pagãs que estão até hoje. Eu poderia até citar algumas, mas eu não vou citar nesse vídeo porque eu teria que explicar cada uma. Mas eu não concordo com essas práticas que vêm tentando mudar os padrões do cristianismo que está dentro da palavra de Deus. Então eu gostaria de passar nesse vídeo para você que realmente quer ser cristão, quer se converter ao cristianismo, quer seguir a Cristo, que procure orientação na palavra de Deus. Não vai ser um pastor, não vai ser um presbítero, não vai ser um bispo, um papa, porque a palavra de Deus é uma só. Por isso que foi encerrado o cânon, por quê? Porque foram aquilo que os apóstolos ouviram diretamente de Cristo e passaram para a igreja. Os que passam hoje já vão modificando e acrescentando algumas coisas, por isso que hoje não temos mais a palavra inspirada.
Temos ela iluminada para que você entenda, mas inspirada para escrever e aumentar e acrescentar ou diminuir, não temos mais. Então eu não concordo com práticas antibíblicas. Pode ser quem for, não respeito nenhuma delas. Porque se eu respeitar, eu vou estar indo contra os meus princípios e contra ao cristianismo, que é a religião que eu sigo e que eu creio como Jesus Cristo, o sendo o único e o suficiente Salvador. Não tenho nenhum outro que me faça levar ao céu ou que me faça perdoar ou que me perdoe pecados. Tá entendendo?